Bem-vindos à lição número 43 do Excel português. Nós nesta lição vamos ver como é que se calcula uma média no intervalo de dados que contém células vazias. Portanto, há intervalos que podem não ser todas as células preenchidas. Vamos calcular uma média e vamos fazê-la de três formas. Portanto, com uma forma matemática, com a utilização do soma-se e por intermédio de uma tabela dinâmica. Portanto, vamos verificar várias maneiras, várias formas de calcular a média quando existem células em branco. Então temos aqui uma tabela em que ela especifica um calendário. Um calendário que tem os 7 dias da semana. Tem aqui a data respectiva dos dias da semana. Tem o número de calorias consumidas por uma pessoa, provavelmente está em dieta, e tem aqui as calorias, depois tem aqui o peso. O objetivo é calcular, a pergunta é calcular a média de calorias semanais dessa pessoa. Uma média. Portanto, nós queremos saber a média deste intervalo, depois a média deste intervalo e por aí fora até acabar a dieta. Como é que as pessoas utilizam geralmente a média? Matematicamente, as pessoas vão somando. Muitas das pessoas utilizam o Excel desta forma, mas vamos especificar. Vamos carregar aqui em cada célula e depois vamos fechar aqui o parênteses. Vamos dividir pelo número de dias da semana, que são 7. Portanto, são 7. Okay? Esta fórmula muita gente ainda utiliza no Excel. Portanto, isto aqui tem um grave problema. É que, em primeiro lugar, para todas, se arrastássemos, teríamos sempre que alterar aqui o número 7, uma vez que em muitas das semanas, em muitos dos intervalos, existem aqui células que não são preenchidas. Portanto, para além de que muitas vezes, ao fazer estas somas, esquecemos, a determinada altura, estamos cansados e esquecemos de pôr a célula respectiva e enganamos com muita frequência. Portanto, isto não é eficaz no Excel, é demoroso e se quisermos arrastar as formas para baixo, quando existem espaços vazios, sem números, aqui temos que alterar a forma mesma. Portanto, ou deixamos de somar estas células ou retiramos aqui, em vez de ser 7 dias, neste caso são 6, aqui são 5. Portanto, queremos fazer isto de outra forma. Portanto, existe outra solução que também não penso que é mais aconselhável, mas não tanto, do que a função média-se. Portanto, eu vou fazer aqui a soma, exatamente o que está aqui. Fazer a soma do respectivo intervalo. Vamos dividir. E aqui podemos utilizar, para nos ajudar, a função contar valor. Como diz, conta o número de células não em branco no intervalo. Isto é, não vai contar esta célula que está aqui. E portanto, em vez de me contar 7 dias, vai-me contar apenas 6 e faz bem a média. Portanto, contar valor, vou pôr um intervalo. E ele vai-me dizer que o número de dias a dividir são 6 e não 7. Vamos carregar no F9 para confirmar. São 6 dias neste intervalo que são contabilizados. Muito bem. Uma terceira forma de eu fazer, que é bastante... Não temos que mudar mais nada. Aqui tem um grande problema, que quando estas células estão associadas à fórmula, isto está associado a uma fórmula, o contar valor não vai funcionar nesta forma. Porque contar valor apenas nos diz as células que estão vazias. Com uma fórmula aqui dentro, mesmo dando 0, ele vai contar os 7 dias e, portanto, vai-me dar um resultado diferente e vai-me dar erro. Portanto, para anular estes constrangimentos todos, uma forma rápida é utilizar a média-se e damos um critério. O critério, em primeiro lugar, pomos o intervalo que pretendemos e, ponto e vírgula, utilizamos qual é o critério. O critério é, neste intervalo, contabilizarmos os valores que são maiores do que 0. Como é que se faz isto? Abrir aspas, o operador maior
fechar aspas, ou então pomos aqui 0 logo e fechar aspas e fechar parênteses da função e ele diz-nos aqui a média. Ok, esta a forma é a correta, portanto, arrastando nunca vai dar problemas. Isto não tem aqui números, portanto vai dar erro. Não se assustem. Portanto, esta fórmula aqui é adequada para isto tudo. Portanto, eu até posso demonstrar. Vou aqui copiar os mesmos valores exatamente que estavam do outro lado. Ok, ele vai-me dar os 503. Portanto, arrastando, a fórmula sai sempre bem. Se nós quisermos um critério estabelecido numa célula, por exemplo, esta célula aqui, se quisermos, em vez de estarmos aqui a colocar o 0, podemos colocar o valor da respectiva célula. Portanto, teremos que tirar aqui o 0 e colocar a célula com o i comercial, selecionar a célula. Vamos trancar a fórmula e ele vai-me dizer o critério que nós pretendemos. Portanto, é 0. Quando isto é 0, a fórmula é esta. Portanto, aqui o que é que nós temos que fazer? Verificando, se nós puséssemos aqui que fosse maior do que, vamos pôr aqui um número 500, portanto, ele só me contabilizaria os valores que são maior do que 500. Portanto, só fazer aqui, contabilizava estes dois. Estes dois estão amarelo. E, portanto, tendo aqui uma célula, ajuda muito nos critérios. Portanto, não temos os critérios, utiliza-se aqui esta situação, que é maior que 0. Temos então aqui uma estrutura idêntica do mapa anterior, em que só que está disposta de uma forma diferente. Vamos com isto inserir uma tabela dinâmica. Vamos aqui na folha de cálculo existente criar aqui nesta célula a nossa tabela. Quem souber trabalhar com tabela dinâmica quase não precisa trabalhar com fórmulas, porque é muito mais eficaz e mais rápido. Portanto, é só trabalhar aqui, saber trabalhar com os campos de tabela e saber mais um ou outro pormenor. Com o tempo as pessoas vão conseguindo fazê-lo um pouco. Como tudo, é simplesmente praticar. Já temos aqui a tabela disposta de uma forma semelhante. Pusemos aqui a data no campo de linhas. Agora eu quero pôr estas datas de uma forma semanal. Como é que eu faço? Vou aqui em seleção de grupo e nos dias, vou selecionar aqui nos dias e uma semana tem 7 dias, eu vou colocar aqui 7 dias e ele faz-me um grupo semanal por semana das calorias consumidas ou da média das mesmas. Eu quero a média, que é isso que estamos a falar. Vou aqui com o botão do lado esquerdo, escolho a média. Ele dá-me a média. Eu vou tirar aqui estas casas decimais que não interessam. Então está aqui a média das 3 semanas. E depois aqui temos o total. Podemos fazer outras coisas mais engraçadas. Com o botão do lado esquerdo definimos aqui o campo de valor. Média outra vez. E ainda pomos mais outra vez uma média. Média. Ok. Temos aqui 3 médias iguais, mas podemos fazer coisas diferentes. Aqui selecionamos uma célula da segunda coluna e mostrar valores como, selecionamos aqui com o botão do lado direito, mostrar valores como, vamos pôr aqui diferença de, ele vai-me definir logo automaticamente, da primeira semana para as outras semanas. Eu carrego OK. O que é que ele me faz? Vai-me ver a diferença de calorias desta semana para a segunda e desta semana para a terceira. Portanto, houve uma diferença de 8 e aqui é uma diferença para a primeira de menos 3 calorias. E depois podemos fazer exatamente a mesma coisa com percentagens. Mostrar valores com percentagem de diferença de. Ele automaticamente define aqui por absurdo, portanto, é selecionar. Se nós quiséssemos desta semana para 7 também podíamos selecionar. Podemos já mostrar isso, mas em primeiro lugar vou pôr aqui a percentagem. E portanto temos aqui a percentagem. Aqui
se quiséssemos que mostrar valores como não desta semana para a primeira, mas para a segunda, teremos então aqui, selecionando a célula respectiva, mostrar valores como diferença de 31 a 7, portanto 31 a 6. Portanto, e aqui daria diferença para esta semana e para a anterior também. Portanto, é assim que se trabalha com a tabela dinâmica para calcularmos estas diferenças. Depois alteraríamos aqui o título para diferenças conforme vocês pretendessem. Ok? Portanto, eu penso que é tudo. Falámos sobre média, várias formas de fazer médias. Ter atenção a estes valores vazios que muitas vezes tragam e as pessoas constroem mal as médias. Portanto, é ter atenção a estes pormenores e encontraremos numa próxima lição.